Olá, galera. Eu sou o professor Leonardo, esse é o canal Tio Léo. E você que é do 7º ano, temos mais um vídeo sobre números racionais. Nesse vídeo a gente vai tratar das operações com números racionais que vimos na última live da segunda passada. Beleza? Então, pega seu livro e preste bem atenção nesse conteúdo. As primeiras operações com números racionais, dela nós vamos falar, é claro, sempre primeiro sobre adição. Qualquer operação sobre qualquer tipo de número, primeiro a gente fala sobre adição, beleza? Então a gente vai se lembrar que todo número inteiro ele também vai ser um número racional. E aí, quando nós somamos mais 3 e mais 5, a gente resulta em 8. Bem simples, é feita a adição de números inteiros, tá? É só para a gente recordar um pouco. Menos 3 mais 5. Sinais diferentes, eu tenho uma subtração. Nessa subtração, ele vai acompanhar o valor, né, ou o sinal do maior valor absoluto. 5 é maior que 3, portanto, eu tenho uma subtração entre o 5 e o 3, mas o meu resultado permanece positivo. Aí eu tenho mais 3 mais menos 5. Como o 5 ele é negativo, aí eu tenho 3 menos 5. 5 ainda é maior que 3, portanto, o resultado, ao invés de ser 2, se torna menos 2. Menos 3 mais menos 5. Aí, quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, tá? Então, eu faço 3 mais 5 dá 8. Quem era o sinal dos dois? Era o menos. Então, fica menos 8. Somei e conservei o sinal. Então, nós podemos efetuar a adição no conjunto dos racionais de duas maneiras, dependendo de como os números vão ser representados, ou na forma decimal, ou em sua forma fracionária. Nós temos aí o nosso primeiro caso, com números na forma decimal. Os dois números são positivos ou são negativos. Então, nós vamos adicionar os módulos desses números e vamos manter o sinal comum. A regra é a mesma. Olha, eu tenho dois números positivos aqui, 2,5 e 4,7. Então, só vou somá-los. 2,5 mais 4,7 dá 7,2, sinais iguais. E a gente mantém o sinal comum. Como é positivo, a gente tem a opção de colocar o mais ou não. Agora aqui, notem que eu tenho dois números que são negativos. A gente ainda vai continuar somando, tá? Vamos adicionar os módulos, 3,01 mais 0,55, tá bom? Os módulos, vocês conseguem observar que eles estão aqui para que os números fiquem assim e vocês consigam somá-los, tá? O resultado final dá 3,56. Mas como eu tenho que conservar o sinal dos dois números e eles são ambos negativos, então ao invés de ser 3,56, o resultado vai ser menos 3,56. No nosso segundo caso, ainda para números na forma decimal. Um número é positivo e o outro é negativo, porém eles não são simétricos. Nós vamos subtrair o menor módulo do maior módulo, e mantemos o sinal do número de maior módulo. Olha aí, eu tenho 4,25 mais menos 3,12. Então, quando eu vou calcular módulos, nós vamos ter o seguinte. O módulo de 4,25 é o próprio 4,25. O módulo de menos 3,12, 3,12. Então, a gente vê aí quem é maior dos dois, 4,25.
Então, a gente sabe que esse módulo é maior que esse, tá? O módulo de 4,25 é maior que o de 3,12. Então, a gente vai subtrair o menor módulo do maior. Escreve do jeito que estava aqui, 4,25 menos 3,12, que resulta em 1,13. Tá bom? Vamos manter o sinal do maior módulo. O maior módulo era positivo, portanto, o resultado permanece positivo. Aí eu tenho outro exemplo. Menos 2,71 mais 0,28. Módulo de 2,71 menos 2,71 é 2,71. Módulo de 0,28 é 0,28. Então, a gente sabe que o módulo de 2,71 é maior que o de 0,28. Então, a gente vai subtrair o menor módulo do maior. O 2,71 não era negativo aqui. Quando a gente faz essa operação de subtração, a gente pega o maior módulo, coloca ele primeiro e faz menos 0,28. Aí vai dar 2,43. Quando deu 2,43, a gente vai observar quem era o maior módulo. E a gente viu que era 2,71. Qual era o sinal que o 2,71 tinha? O sinal de menos. Portanto, eu vou conservar o sinal do maior módulo e minha resposta ela não vai ficar positiva, ela vai ser negativa, tá? A gente sempre vai manter o sinal, ó. Mantemos o sinal do número de maior módulo. Não esqueçam disso, tá? Isso serve para operações com inteiros, racionais e irracionais, tá bom? A soma de dois números de sinais contrários tem o sinal daquele de maior módulo. Então, esse conceito eu quero que vocês memorizem, aprendam, tá? Levem isso para o resto da vida de vocês, porque é muito importante. Sempre que tiver um número positivo e negativo, o resultado final vai ter que acompanhar o sinal do maior módulo, tá? E a gente vai fazer uma subtração. Apesar da gente estar falando sobre adição, porque aqui eu tenho um negativo, o sinal de adição e um número positivo. Então, eu estou falando de adição, mas é feita uma subtração aí, tá bom? É por isso que não dá para falar de adição sem falar de subtração ao mesmo tempo quando a gente trata esses números. E agora vamos para números na forma fracionária. Se os números estiverem na forma fracionária, nós vamos reduzir as frações ao mesmo denominador positivo e adicionamos os numeradores. Olha aí, eu tenho uma fração onde seus denominadores são diferentes. Um é 6, o outro é 4. Tá? Então, eu fazendo o MMC de 6 e 4, eu sei que dá 12. Dando 12, eu vou trazer esse denominador comum para minhas frações antigas aqui. Né? Ó, eu tenho 5 sextos mais 3 quartos. Se o denominador agora é 12, então eu vou copiar primeiro o 12 aqui. Aí vou fazer 12 dividido para 6, dá 3. Não, dá 3 não, dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Aí eu coloco 10 aqui. Esse 12, 12 dividido para 4, agora sim, dá 3. E 3 vezes 3 dá 9 e eu coloco 9 aqui. Se eu tenho um denominador comum, eu posso somar meus numeradores tranquilamente. Então, eu repito 12 aqui, né? E coloco 10 mais 9 aqui. 10 mais 9 dá 19. Meu resultado final é 19 sobre 12.
tá? Outro exemplo, menos 7 décimos mais 3 oitavos. O MMC de 10 e 8, né? O MMC é sempre dos denominadores, tá? Porque é ele que a gente vai tornar comum. O MMC de 10 e 8 é 40. E aí a gente vai trazer para o nosso cálculo aqui, 40. Eu sei aqui que eu tenho menos 7 mais 3, tá? Então, o menos vai permanecer aqui. E o mais aqui, ó. 40 dividido para 10 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Como tem um sinal de menos aqui, tá? Esse sinal de menos aqui, ao invés de ficar 28, fica menos 28. Agora vamos para a segunda. 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Esse sinal se repete aqui, tá? Então, 15 permanece positivo. E aí, se o nosso denominador é comum, é o 40, permanece aqui. E eu só copio os números aqui em cima da forma que eles estão. Menos 28 mais 15, que vai dar menos 13. Repito o denominador. Menos 13 sobre 40. Tá bom? Aí eu tenho menos 5 dozeavos mais menos 3 quintos. Tenho ambos números negativos, tá? MMC de 12,5 é 60. E aqui a gente pode perceber uma coisa. Prestem bem atenção. Se eu pegar esse 6 e comparar com esse 60, eu tenho que multiplicar esse 6 por 10, tá? Que vai dar 60. Beleza? Só que não é isso que eu quero aqui. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. 60 dividido para 6, embora esse cálculo aqui provavelmente esteja errado, nós vamos fazer o seguinte. 60 dividido para 6 dá 10, e 10 vezes 5 dá 50, não 25, tá bom? Isso aqui é um 50, menos 50, tá? 60 dividido para 5, para 5 vai me dar 12. 12 vezes 3 dá 36. Menos 36 aqui. Então aqui eu vou ter dois números negativos, né? Esse número aqui não existe. Menos 25, aqui é menos 50. Tá bom? Menos 50. Mais menos 36. Isso aqui vai me dar menos 86, tá bom? Sobre 60. Aqui, ao invés do 61, é um 86. 86 sobre 60, beleza? Esse 86 está meio feio, ainda estou aprendendo a manusear o mouse para escrever essas coisas. Mas eu acho que deu para vocês entenderem. O cálculo aqui estava errado, tá bom? O cálculo do portal. Então, menos 50 e menos 36 dá menos 86. Beleza?
E a fração é menos 86 sobre 60. Somei e conservei o sinal de ambos. E aí nós vamos para as propriedades, né? Fechamento, onde é a propriedade mais simples, 0,27 mais menos 4,86 dá menos 4,59. Aqui, menos 1/2, menos 3/5, né? Faz o MMC dar 10. Aí 5 décimos e menos 6 décimos. É como ficam as frações depois de eu pegar esse, dividir por esse e o resultado multiplicar pelo de cima. Os dois são negativos aqui, eu posso somar os numeradores. 5 mais 6 dá 11. Como os dois são negativos, menos 11 décimos. Então, a soma de dois números racionais é um número racional. E essa é a característica da propriedade de fechamento. A comutativa. Aqui eu tenho 5,2 mais menos 3,9 e menos 3,9 mais 5,2. Vai dar o mesmo resultado, 1,3 para ambas, tá? Então aqui, ó, menos 5 sextos mais menos 3 quartos e menos 3 quartos mais menos 5 sextos vai dar também menos 19 dozeavos. Então, em ambas, aqui eu tenho o mesmo resultado, tanto aqui como aqui. E a ordem das parcelas não altera a soma, essa é a nossa propriedade comutativa. A associativa, a gente está vendo aqui, ó, menos 5,2. E essas parcelas aqui estão associadas de forma diferente, tá? Mas vão dar sempre o mesmo resultado. Eu resolvi primeiro o que estava aqui, depois resolvi o que estava aqui dentro com o que estava fora. Deu isso aqui. Então, isso aqui eu só estou mostrando a propriedade, não é necessariamente o cálculo para vocês. Tá? É só para você perceber que quando a gente utiliza os mesmos números, a gente sempre chega num resultado igual quando a gente tem a associativa. Porque o modo como as parcelas são associadas, ela não vai alterar o resultado final da soma. Beleza? Elemento neutro. A gente sabe que uma adição, as parcelas iguais a zero, elas podem ser ignoradas. E a gente vai repetir o número que está somando com o zero junto do seu sinal. Então, 7,453 mais zero é 7,453. O zero ele é elemento neutro porque ele não vai mudar o meu resultado e nem o sinal da minha resposta, tá? Por isso que ele é neutro. Menos 8 sétimos mais zero dá menos 8 sétimos. Então, as parcelas iguais a zero, elas não vão alterar a soma. Sempre que eu tiver elementos simétricos ou opostos, o resultado vai ser zero, tá? Aqui eles repetiram lá a mesma coisa, mas é sempre que eu tiver dois números que são simétricos, o meu resultado vai ser igual a zero. Subtração. Tá? Lembrando que todo número inteiro é um número racional. A gente já viu que 3 menos 5 dava menos 2. Mais 3 menos 5. Então, menos vezes menos vai ser mais, olha. 3 mais 5 dá 8. Menos 3 menos mais 5, menos vezes mais dá menos, ó, aqui. Menos vezes mais dá menos, e aqui o 5 ficou negativo, tá? Menos 3 menos 5 dá menos 8. E menos vezes menos dá mais, e aqui o 5 ficou positivo, e menos 3 mais 5 é igual a 2. Então, subtrair dois números racionais equivale a adicionar o primeiro ao simétrico do segundo. Então, é praticamente a mesma coisa da adição, tá? Não tem
Diferença. Eles só colocam isso no livro para encher linguiça. Então, nós temos aqui 8,8 menos 4,5. A gente sabe que esse número, se tem um menos aqui fora, um menos aqui dentro, ele fica positivo, dá 13,3, quando eu somo tudo no final. Né? Menos vezes mais dá menos, então eu vou adicionar dois números negativos, 3,4 e 2,7 dá 6,1. Como os dois são negativos, permanece menos 6,1. Menos 1/8 e menos 1/3. Tá? Então, aí eu vou ter... Deixa eu só ver, eu acho que eles erraram aqui. É porque aqui tem menos e menos vezes mais é menos. Então, eles teriam que somar aqui e não subtrair do jeito que eles fizeram. Tá? Então, eu quero que vocês ignorem esse exemplo aqui. Aqui, ó, menos vezes mais dá menos. Então, 7/12 e 5/3. MMC de 12 e 3 é 12. 7, né? Aí 12 dividido para 12 dá 1. 1 vezes 7, 7. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 5, 20. E aí eu chego nisso aqui, ó. 7 menos 20 dá menos 13. Repito o meu denominador. Então, ao trabalharmos a operação mais 5 mais menos 2, nós sabemos que podemos escrever de forma mais simples tirando os parênteses. Essa representação ela vai receber o nome de soma algébrica e é válida também para os números racionais. Quando a gente tira do parêntese, é somente quando eu tenho um sinal do lado de fora do parêntese e um sinal do lado de dentro do parêntese. E aí eu consigo fazer essa operação, tornando o que é positivo negativo, o que é negativo positivo, dependendo do sinal externo e do sinal interno dentro do parênteses. Beleza? Então, as propriedades não vão ser necessárias para explicar aqui, porque são as mesmas da adição, tá? A subtração aí foi só um souvenir, só um presentezinho para complementar, ou como eu gosto de dizer, para encher linguiça do capítulo. É isso, terminamos o caderno 1, finalmente, tá? Próximo vídeo vai ser sobre o caderno 2, capítulo 1 do caderno 2, a gente vai iniciar próxima semana, isso, próxima semana nós vamos ter o vídeo sobre o caderno 2 da live que saiu hoje, tá? Então, não percam, na sexta-feira vai ter vídeos de exercícios resolvidos, mas vai ser referente aos exercícios que eu mandei pro portal, tá? Eu vou mandar os exercícios pro portal, o conteúdo de exercícios resolvidos vai ser sobre esses exercícios, ou seja, relacionados a esse vídeo de hoje. Os exercícios do portal sempre vão estar ligados com os vídeos do canal, não com o assunto que eu passo na live, porque eu passo na live uma semana e na outra é que eu passo o exercício referente à minha live, tá? Na segunda-feira lá pelo plural, sempre às 8 horas da manhã. Então não percam, tá? É isso. Um forte abraço a todos. Até sexta-feira e fui!